Então, olá, tudo bem? Estamos retornando aqui hoje com uma convidada muito especial para mim, tenho imensa gratidão em conversar com ela, uma das minhas principais incentivadoras, a Kellen Rosa, uma amiga querida, parceira de trabalho. A gente ainda está preparando novidades, né, Kellen, para mais parcerias. E eu vou pedir para que ela se apresente, então, aqui, para que a gente comece a conversar um pouquinho sobre o tema de hoje. Obrigada pelo convite, Rita. É uma alegria a gente estar podendo inovar no nosso trabalho, né? Usando a tecnologia, podendo estar aqui construindo, compartilhando conhecimento, né? Então, meu nome, como a Rita disse, é Kellen Rosa. Eu sou coach de desenvolvimento pessoal. Eu tenho a empresa Quero Consultoria. Eu trabalho com esses atendimentos de desenvolvimento pessoal desde 2015. Eu tenho a minha formação em Direito e estudo Psicologia, enfim, tem algumas outras coisas que eu estou desenvolvendo, mas a profissão que eu escolhi, de fato, fiz a formação na Sociedade Brasileira de Coaching, fiz em Porto Alegre, e é uma paixão, assim, né, poder acompanhar o desenvolvimento das pessoas, e as pessoas que a gente ajuda a se desenvolver voltam ainda para nos convidar ainda para fazer coisas boas. Coisa Então, boa. é só coisa boa, é só coisa É. boa, Ver só gratidão. ver o desabrochar, né, das pessoas. Eu Muito tenho, legal. eu tenho essa oportunidade quando a gente trabalha com gestores na empresa, mas no lado profissional, né? Então, Uhum. imagino o quanto é legal ver, e claro, já pude acompanhar, né, nos nossos trabalhos juntas, o quanto é legal a gente poder fazer isso junto também, né? Pessoal, profissional, o quanto o ganho ele é maior para todos. Tu poder traduzir na realidade da pessoa essa mudança pessoal, né? Esse Uhum. autoconhecimento, poder Esse traduzir autoconhecimento. em fatos concretos, em fatos Sim. reais, assim, na vida, é muito legal. Hoje, Kellen, a gente vive uma crise por causa do coronavírus. Mas crises, elas podem existir a todo momento. É que hoje todos nós estamos vivendo a mesma crise, o que é algo que não tinha acontecido ainda, porque ou tinha uma crise no mercado, ou tinha crise em um determinado setor da economia, né? Hoje estamos todos vivendo uma crise de isolamento e de várias outras coisas, vivendo uma crise econômica e tudo aí. E aí a gente sabe que esse tipo de mudança, principalmente, né, falando em perfil de desenvolvimento pessoal, Comportamento. isso, de comportamento, perfeito. E a gente percebe que as pessoas são mais suscetíveis a mudanças, ou que isso gera ansiedades em níveis diferentes, mas que geram ansiedades nas pessoas, né? Então eu queria que tu nos contasse um pouco assim em relação aos perfis, o que essa mudança, essa crise, e principalmente o que todo mundo tem falado atualmente é como vai ficar os nossos números. A gente já começa a perceber mudanças, né? Ontem ainda, num dos nossos bate-papos, nós falávamos sobre algumas correntes, algumas coisas que estavam acontecendo no sentido de as pessoas estão preocupadas com o seu financeiro, e isso com certeza gera muita ansiedade. O que tu pode nos contar assim em relação aos perfis? E já pegando esse gancho, né? O que está acontecendo em termos de comportamento a gente observar? Tem uma parcela de pessoas que estão se jogando de qualquer jeito, estão buscando uma alternativa, uma solução financeira meio que sem plano de voo, sabe? Estão jogando qualquer coisa, estão fazendo uma promoção, enfim, elas estão sendo impulsivas, digamos assim, né? Então, são pessoas, é um tipo de comportamento de pessoas que elas são mais de ação, né? Então, elas vão meio que sem planos, sem projetos, muitas vezes até que foi o meu questionamento muito sem empatia, porque como se o problema fosse só dela, né? E não do mundo todo. Não geral. Né? E eu tô querendo resolver o meu problema, então o meu emocional um pouco reprimido, o meu teórico ali também não tô pensando, não tô planejando muita coisa, eu só vou fazer alguma coisa. Né? E essas pessoas, a gente vai observar que essas pessoas vai acontecer muito isso. Esses primeiros que vão se jogar meio sem plano de voo, assim, sem saber muito o que fazer. Né? O que eu acho
que diante de uma situação de um instinto de preservação, sendo pessoas de ação, né, pessoas que vão primeiro agir, depois vão pensar ou vão sentir, vai ser natural, isso vai acontecer. Né? Tá. Ellen, aí a gente já podia, então, se a gente puder ir pegando algumas dicas, uma sugestão tua como uma expert nesse assunto em relação a comportamento, que eu sei tudo que tu vem fazendo, seria, antes de mais nada, é que nem linha de trem. Pare, olhe, escute. Respira, te situa e dá uma pensadinha, né? Para ver o que tu tá... Se não sabe fazer isso sozinho, pede ajuda, né? Show de bola! Pede o crivo de alguém, assim, de algum parceiro, enfim. Porque senão, o que a gente vai acabar fazendo? A gente vai na ansiedade, na pressa, porque na ansiedade a gente está pensando num futuro que a gente não sabe como é que vai ser, e a gente então aqui agora quer resolver isso logo, como se eu pudesse apertar um botão e não viver o que está acontecendo, né? E aí na ansiedade eu não raciocino, meu criativo fica todo confuso, e aí eu acabo talvez usando uma estratégia, ou tendo uma ideia que me queima até a imagem, que me, sabe? Que é que me um tiro no pé. Que é um tiro no pé, exatamente. Então, eu tenho uma cliente desde o iniciozinho lá. A primeira coisa que ela fez, Kellen, vamos marcar uma sessão. Ela não está mais fazendo o processo. Ela disse, olha, eu quero já embarcar nisso tudo já, respirando, pensando. Então, a gente organizou a rotina dela, porque ela estava indo para casa, ela tem uma bebê. Ela disse, não, eu estou pensando em comprar uns cursos. Ela começou já a seguir esse ritmo. Né? Olha, eu tenho uma grana que dá para me segurar tranquilamente sem pensar em nada até tal data, tal. Eu tô só preocupada com o meu aluguel. Isso há um mês atrás ela estava preocupada com o aluguel do dia 15. Isso é ansiedade. Isso poderia botar ela a se perder, né? Mas, bom, então se a gente até o dia 15... Eu super me identifico. Eu já estava pensando no que eu tinha que pagar até maio. Então, né? Mas calma, então vamos ver aqui o agora, o aqui e agora. Aí organizamos toda a rotina, a gente vem fazendo acompanhamento todas essas semanas. E aí começou esse show de atrocidades, até eu vou usar essa palavra bem cruel. Sim, mas porque as pessoas estão tentando resolver seus problemas sem pensar no sabe? Sem pensar que esse momento é um momento onde todo mundo vai ter que se resolver. Então, qualquer solução que tu vá propor para resolver o teu problema tem que ser no coletivo, né? Tu tem que pensar exatamente o que isso também vai contribuir para que o todo fique bem. Perfeito, a gente não está fazendo diferente aqui. A gente está, né, fazendo um vídeo, a gente está trabalhando, mas a gente está trabalhando também em prol do coletivo, que é o que o momento está pedindo. Presença, empatia, né? E solidariedade. Então, não tem como a gente resolver nada sem considerar isso. Às vezes, muito ansioso, a gente esquece de tudo isso. É um isolamento social pessoal, né? No face a face, e não assim como nós estamos fazendo, né? E aí a gente vai para um outro tipo de comportamento, que são os emocionais, por exemplo, né? Claro. Os emocionais, eles precisam desse contato. Então, eles estão sofrendo muito mais. Isso gera um desespero neles e também causa toda essa confusão, né? Claro. Assim como a gente falou do impulsivo, o emocional, ele se bagunça todo. Ele está sem o principal dele, que é o toque, que é o olhar, que tem muitas pessoas em volta, né? Esse instinto social de estar compartilhando tudo. Então, também tende a também se atrapalhar um pouco, né? Então, qual a dica para um emocional? Ele precisa respirar também, ele precisa raciocinar, né? Precisa assim, ok, eu tô sentindo tudo isso, tá me fazendo muito mal. Mas também eu preciso trazer um pouquinho para o discernimento aqui, para a razão, né? Organizar uma rotina, buscar uma ajuda, precisar financeiramente, enfim, buscar essas soluções também. Tá? Perfeito. Kellen, tanto para os de ação lá, né? Tu falou podemos dizer em ação ou teria um outro nome melhor? Emocionais.
tu pegou esse segundo perfil? São 3 centros de inteligência Perfeito. que nós temos. Todos nós temos, tá? Tá. Centro teórico ou racional, né? Tá. Centro emocional e centro ativo. Perfeito. O centro ativo é aqui na nossa barriguinha, nosso gerador de energia. Tá. Então aquela primeira galera seria o ativo. O impulsivo. Tá, perfeito. Os que são de ação. Então, assim, ó, nós temos esses 3 centros e na formação, na construção da nossa personalidade, há um que a gente chama de desequilíbrio e a gente aprende a usar mais um do que os outros. Tá? Os outros ficam mais adormecidinhos lá, tá? Então, a gente fica especialista em um deles. Mas a gente usa todos. A gente tem todos, mas a gente usa muito mais um deles, né? A gente fica mais, assim, íntimo de como funcionar com aquele centro de inteligência. Predomina aquele centro de inteligência. Então, vai acontecer que cada centro de inteligência vai ter um comportamento diferente. Por exemplo, eu tenho o centro de inteligência dos teóricos. Os teóricos estão aqui, dentro da cabeça, né? Que legal, eles são planejadores, eles não são passionais, emocionais, eles não são intensos como os ativos, e eles estão aqui na cabeça, né? Porém, tem um perfil que ele projeta futuros horríveis. Ele sempre se prepara para o pior cenário. Terra arrasada. Então, assim, imagina o grau de ansiedade que essa pessoa pode chegar. Né? Porque se ela está projetando só os piores cenários, ela está se preparando para uma coisa horrível, que a gente não tem como garantir que vai acontecer, mas ele se acostumou a viver desse jeito, então ele é o precavido, ele é o cara que está sempre um passo à frente. Mas ele pode também ter problema de controle de ansiedade, tá? A dica para esse perfil, olha para o aqui e agora e vê se está te faltando alguma coisa. Calcule, né? Meu carro tá na garagem, tá com gasolina, minha geladeira aqui agora tem comida para 20 pessoas, eu sou uma pessoa só, quer dizer, eu tenho suprimentos de guerra aqui, dá para chamar a família toda, eu tenho medicação, eu tô com saúde aqui agora, sempre aqui agora. Sair dessa projeção e trazer para aqui agora e ver que aqui agora tá tudo bem. Tá tudo melhor. Tem um outro teórico, um outro teórico, que ele ama viver dentro da cabeça dele a ponto de ele preferir estar lá do que estar aqui fora, entendeu? Então ele ama estudar, eles são as pessoas que fazem doutorado, que vão estudar uma estrela, que Nós é uma coisa assim total. Temos uma amiga assim em comum. Isso. Então, assim, eles amam. E eles, nesse momento global, eles estão super confortáveis. Porque tá tudo certo, entendeu? Tá tudo bem. Eles, inclusive, estão vendo as outras pessoas experimentarem a maneira de vida que eles gostam de levar, entendeu? Que legal, né? Como tá tudo certo. A gente falou, tu comentaste da primeira dica, da questão de respirar, e aí já desse várias dicas agora que a gente vai pontuando, assim. Mas uma coisa que eu achei bem legal, que para mim é algo que funciona muito bem, é a questão das listas que tu falou, de criar rotina, né? Então, algo assim, então tá. Claro que a gente se conhece há mais tempo, assim, eu sei, por exemplo, que tu tens um trabalho muito forte voltado para mulheres e tem lá a ferramenta das deusas mesmo, né? Que até tá nos teus canais, tudo. Então, eu já sei que eu tenho que tentar me manter em equilíbrio. Então, o que eu coloco ali na minha lista? Fazer algo na casa, fazer algo profissional, fazer algo pessoal, né? Mesmo descendo só e vindo para o escritório, botar brinco, botar batom, né? Não é o Covid, viu? Então eu já É a aguinha. Tem que beber aguinha. É a falta de aguinha. Então eu já me preocupo com isso. Então eu costumo colocar na lista o que eu gostaria de fazer para a semana, né? Isso eu mudei, porque a minha lista ela estava sempre tudo que eu precisava fazer para o mês. Eu ia colocando ali. Isso me trouxe ansiedade, porque muitas coisas que eu precisava fazer eu não podia fazer. Ou eu tinha que achar uma maneira diferente de fazer. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu criei uma lista do aguardar. É o que eu tenho para fazer, mas quando puder fazer. Porque não adianta eu ficar com aquilo martelando. Então, ficar calculando assim, ai meu Deus, quando eu vou poder fazer? Mas eu não tenho certeza, vai ser um mês, vai ser 2. Gente, não
Não tem coisa melhor, mais reconfortante do que a gente se dar conta do quanto a gente está bem aqui e agora. E se eu quero saber como vai ser o meu futuro, como vai ser a semana que vem, como vai ser amanhã, eu tenho que prestar atenção em o que eu estou fazendo hoje, aqui e agora. É hoje, no meu comportamento, no aqui e agora, que eu consigo construir um cenário positivo no amanhã. Então, se hoje eu estou só me alimentando de ansiedade, se eu estou me alimentando mal de comida, se eu estou me alimentando mal das minhas relações, se eu estou só pensando besteira, hoje é muito mais difícil acontecer um milagre, né? E amanhã está tudo magicamente bem. Eu hoje estou construindo um cenário ruim, né? Perfeito. Então, se a gente acha que o cenário pode ser ruim, a gente tem a chance de mudar tudo isso hoje, aqui e agora. Agora, na hora do almoço, eu vou botar uma música, eu vou me servir de uma comidinha que eu gosto, eu vou me tratar bem, eu vou dar um oi para uma pessoa querida, eu vou fazer coisas que me coloquem em estado de presença, né? E que me ajudem a diminuir essa ansiedade. Eu não tem que estar em nenhum outro lugar, eu tenho que estar aqui agora. Prestar atenção naquele momento, né? Que tu estás vivendo. E como a gente tem, como o enfoque do teu canal é bastante a questão financeira, Rita, a gente pode, aqui agora, aproveitar esse tempo para revisar as nossas contas, para revisar as nossas escolhas, para repensar o nosso negócio, para planejar um produto novo, né, que a gente está fazendo. Olha né? a oportunidade que tu estás dando nesse momento. Né? Ou amanhã, quando eu acordar, eu vou dar continuidade nisso, nessa ideia que eu tive hoje. Eu vou ter mais alguma coisa para fazer. A gente sempre reclama, né, que não tem tempo para fazer as coisas. E aí eu vou conseguir estar amanhã, depois de amanhã, todos os dias que vierem em estado de presença, e eu vou sentir o mesmo que eu estou sentindo aqui agora. Satisfação, alegria, bem-estar, gratidão por estar vivo, gratidão por estar com saúde. E outra coisa, né, Rita? Tudo isso são ideias que a gente está propondo, né? Perfeito. O que importa é também a pessoa estar em estado de presença. Kellen? Acho que a internet deu uma falhadinha. Só um pouquinho, vamos aguardar um pouquinho a Kellen retornar. Kellen? Aqui o sinal tá bem bom. Olha, deu uma falhadinha provavelmente lá na internet da Kelly, mas ela já deve estar voltando. Só um minutinho. Oi? Aí! Deu uma falhadinha na internet. Agora, eu gravando normal, né? Eu gravando normal, né? Gravando normal, nem te preocupa. Parou na parte ali que tu estava falando do estado de presença. Isso. Quando a gente consegue se manter no estado de presença e a gente consegue se dar conta que no aqui e agora a gente tem tudo que a gente precisa, a gente consegue diminuir essa ansiedade, libera a nossa criatividade, né? E aí a gente consegue, então, se concentrar nas soluções possíveis. Tá? Então, vamos pensar que se eu não fizer nada disso e se eu gastar todo esse tempo que eu tenho só pensando no que de pior pode acontecer, no que de pior pode acontecer, além de eu estar me machucando, né, me judiando, me fazendo mal para minha saúde, eu posso ter uma alteração de pressão, eu posso piorar muito as coisas. Né? Além disso, eu estou perdendo todo esse tempo que a gente está construindo algo legal, né, para esse futuro que vai acontecer aí em breve.
E não importa, Então, não a gente... importa o perfil, né, Kelly? Não importa se é teórico, se é ativo ou se é emocional. Essa dica que tu deu de olhar o aqui e agora e daqui a pouco em equilíbrio, né? Pensar nessas coisas em relação ao seu financeiro mesmo. O que eu vejo que é importante? É importante tu ter uma ideia do que tu tá gastando, mas o que realmente é necessário? O que pode ser supérfluo e pode ser cortado, mas num sentido positivo. E não só... Porque quando a gente não pensa, não analisa e vive a ansiedade, mas sem fatos e dados, que é o que normalmente leva à ansiedade. Tu comentaste muito bem, eu estou ansioso por não saber o que vai acontecer. Se eu não olho o meu financeiro para saber o que vai acontecer, eu vou seguir ansioso e daqui a pouco nem é tão ruim. Daqui a pouco a gente faz uma análise, opa, mas não é tão ruim assim como eu estava imaginando. Eu vou entrar em contato com a escola do meu filho, vou fazer um contato, vou ver com esse fornecedor aqui, vou cortar isso. Às vezes o bicho que a gente pinta, ele é pior, né? E aí, como tu falaste a questão dos perfis, daqui a pouco a gente foca para sair desse ambiente, né? Tu foca, por exemplo, eu vou só ler. Eu vou só fazer uma coisa. E também é algo que, quando tu propõe olhar o financeiro, pensar num projeto, a gente está pensando em coisas diferentes de fazer ao mesmo tempo. Isso te dá um estado de normalidade, parece, né? Tu consegue... Sim! Tá diferente, mas eu consigo fazer um mundo à parte dentro da minha casa. E uma coisa, Rita, assim, ó, que agora tu estava falando, eu estava me lembrando. Eu vi que te deu um insight, assim. O meu perfil, a emoção principal do meu perfil é o medo, tá? Uhum. O medo é a emoção mais presente no mundo todo. Tá. O medo é uma das coisas que é estimulada, vamos dizer assim, para que as pessoas possam ser mais facilmente dominadas, tá? Porque o Tá. medo trava pessoas, né? Enfim, mas um dia que eu aprendi que existia uma pequena diferença, existia uma coisa chamada medo real e uma outra coisa chamada medo paranoia, tá? O medo real, a gente só entra em contato com ele no aqui e agora. O que Entendi. realmente está acontecendo? Porque esse medo real, ele tem um papel muito importante. Se a gente não tivesse medo real, a gente não tinha sobrevivido na nossa evolução. A gente não teria medo de nada, a gente teria se colocado em perigo, a gente não teria saído nem das cavernas, entendeu? Como a gente tinha o medo real, a gente pôde se preservar. O medo paranoia, ele é uma coisa que vai crescendo, ele não tem limite. É um bicho Ele vai crescendo e ele vai te engolindo. E sabe que assim, ó, não tem matemática que mensure até onde vai esse bicho papão. Sim, entendo. E aí a gente, assim, ó, por mais que a gente se prepare e por mais que a gente se proteja, a gente continua com medo quando é o medo paranoia, o que é assustador, tá? Só que não serve para nada, só serve para te travar, só serve para aumentar a tua ansiedade, para tu ficar irritado, para tu não ter, para tu dizer assim, meu Deus, não tem solução mesmo, porque tu não tá no estado de presença para ser criativo e para ser grato e para buscar solução. Tá no medo paranoia. Então, o estar aqui agora vai nos dar as condições da gente identificar o que realmente precisa ser feito para nos preservar, para nos proteger. E a gente entender que, assim, ó, eu compartilhei em alguns vídeos, né, Rita? Que agora, recentemente, no meio dessa função toda, eu ainda mudei de casa. E aí, nas escolhas que eu tinha que fazer, que móvel que eu vou levar, tinha assim, ó, não tinha muito como se apegar, tu entendeu? Tinha que ser tudo assim, ó, vamos fazer, vamos agora. Tinha que ser tomada de decisões rápidas e tal. E aí, na hora que eu tinha que decidir algo assim que eu não sabia se eu fazia ou não, eu pensava assim, ok, se eu ficar com isso aqui agora, o que isso resolve o Covid-19? O que facilita a vida das pessoas eu ter isso aqui agora? Né? Ou eu colocar isso como uma prioridade. Isso resolve o Covid? Isso salva a humanidade? Não, isso não salva a humanidade. Ou seja, isso é uma coisa que é fácil de eu tirar da minha vida, de eu não me preocupar mais com isso. De desapegar.
desapegar. Por quê? Porque o instinto de preservação fica fácil a gente saber escolher quando a gente está querendo preservar a nossa vida. A gente não tem dúvida do que tem que fazer. Né? Então, essa dica, ela é de ouro, porque na realidade, se tu conseguir parar, retornar para o aqui e agora e conseguir fazer essa análise, né? E tudo é autoconhecimento, né? Que é muito a base do teu trabalho. Olha só, o que será que eu sou? As pessoas que vão nos assistir depois, quando estiver lá no canal, eu sou teórico, eu sou... Se tu te observar tuas atitudes, tu já deu várias dicas aí, né? Se observar tuas atitudes, tu vai conseguir entender o que tu é. E é importante a gente se conhecer os gatilhos, né? Que te liberam o medo ou o que cada perfil comportamental tem de principal, né, no seu DNA ali, para que consiga ter esse aqui e agora, né, essa tranquilidade, porque a gente, como tu comentaste, essa questão do financeiro, de perfil para perfil, ela muda. A gente tem os que são mais tranquilos, os que são, né, mas de qualquer forma a gente sabe que essa insegurança, esse medo relacionado ao bicho-papão, a não conhecer as coisas, né, pode trazer inúmeros problemas que não, e daqui a pouco a gente foca no problema e não na solução. Exatamente. Então, assim, ó, talvez a gente nesse momento a gente não possa estar tão zen, tão tranquilo, né? Porque talvez no meu caso da mudança, eu tive que tomar uma decisão e eu tive que agir. E eu não tinha muito... Se eu fosse ficar mais no meu emocional lá, mas agora, mas como? A pegada, mas eu tenho que levar esse móvel. Mas, sabe, se eu não dava tempo para isso. Mas eu não me programei, né? O meu centro é um centro teórico predominante, mas eu não planejei. Isso tudo foi de repente, E agora? Não, filha, agora é a hora de pensar rápido, age e ponto final. Para quando se essa situação piorar, tu já ao menos estejas instalada. E aí a gente consegue pensar no resto. Então, tem hora que é de agir, tem hora que é de sentir, tem hora que é de planejar. Né? Em todos os momentos, a gente vai estar no aqui e agora e entender o que eu tenho que usar aqui agora. Agora eu tenho que sentar e planejar. Beleza, então é isso que eu vou fazer. Agora eu tenho que estar mais perto da minha família, eu tenho que estar mais com o meu centro emocional aqui funcionando. Beleza, vou aproveitar. Agora eu tenho que ser uma pessoa de ação, eu tenho que... Né? Muita gente foi, a primeira coisa foi limpar, foi arrumar, né? Aí depois o pessoal foi para um lado mais teórico, eu vou estudar e tal. Aí agora eu tô com a família. Se em cada ocasião tu tiver no aqui e agora e ver qual é a prioridade nesse momento, tu tiver dedicando energia para isso, tu tá fazendo o melhor, assim, ó, melhor possível. Bem, é para te manter o mais tranquilo possível. A gente sabe te que manter lúcido, né? E aí tu não vai ter a sensação que acabou acontecendo, e eu gosto de me lembrar disso, porque é um perfil que é mega divertido, que apesar de tudo isso ele enxerga a parte divertida da coisa, né? Ela vai e me liga e diz assim: te avisaram lá que vão acabar com esse negócio aí da quarentena, não pode. Eu ainda não fiz tudo que dava para fazer, eu ainda não li todos os livros, sabe, assim, né? A parte boa. Pô, mas o pessoal é desorganizado, manda para dentro de casa aí. Como ela não fez nada, ela estava com essa sensação de não ter feito nada. Claro. Isso é, quando a gente está em ansiedade, a gente mata um leão por dia, e no final do dia a gente tem a sensação de não ter feito nada. Porque a gente não estava em estado de presença, a gente estava vivendo um problema daqui a 2 semanas. Então, a gente, para não passar por tudo isso e ter a sensação de que não produziu nada, foi um vazio, a gente tem que estar no aqui e agora e vendo o que é possível, o que é acessível, o que é leve para eu fazer agora, o que vai fazer mais sentido para mim. Porque o problema do vizinho, por incrível que pareça, apesar de todos estarmos no mesmo barco, cada um está tendo a sua experiência no seu tempo, né? E que faz sentido para aquela pessoa. Né? Então, não dá... Olha, nem o vizinho aqui do lado, sinceramente, não sei qual é a prioridade dele nesse momento. Eu estou cuidando das minhas. Né? Dentro da nossa família, para quem está com mais pessoas dentro de casa, cada um está tendo uma experiência diferente da outra. Então, a gente tem realmente que olhar para dentro nesse momento e fazer o melhor
ficar Uhum. mais confortável, se dar essa paz, essa tranquilidade, assim, né? Se permitir. E a gente dorme, acorda no outro dia, o sol nasce, lindo, maravilhoso, e amanhã a gente tem um dia, vamos ter outro dia de estado de presença, perfeito. Aí a gente fica Uhum. satisfeito. A Perfeito. ansiedade vai embora, Vai aí fica reduzindo. boa. É isso aí. Que lindo, Kelly. Muito bom. Achei ótimo. Ótimas dicas. Olha que sensação de leveza que Olha que tá, olha sensação aí. gostosa, tu viu? De quem tá fazendo a coisa certa. Então, eu Ai, quero que te bom. agradecer muito. Quero saber se tu quer deixar mais algum depoimento, alguma coisa. Gente, assim, ó, a oportunidade que a gente está tendo agora, se a oportunidade do seu ponto de vista das questões políticas, Uhum, econômicas, do nosso ritmo de vida, se a gente estava fazendo as melhores escolhas, da questão da natureza, né, das coisas como uhum, estão sendo ressignificadas, a gente não teria racionalmente, uhum, conscientemente, a uhum, gente não teria como pensar uma coisa tão incrível como isso está acontecendo. A gente não teria sentado, criado um comitê mundial e dito, vamos fazer isso, uhum, sabe? Seria humanamente impossível a gente calcular isso dessa maneira. Uma coisa que acontecesse que desse uma oportunidade para cada um rever a sua vida, aprender algo novo, estar com seus filhos, enfim, né? uhum, Então, eu acho fantástico tudo isso que está acontecendo, o quanto a gente está sendo obrigado, né, uhum, a parar e pensar e uhum, se reciclar, enfim. Eu peço que a gente aproveite, que a gente tem escolha, né? A gente uhum, pode fazer disso a nossa pior experiência na vida, ou a gente pode uhum, sair daqui com muito orgulho por ter uhum. sido assim, olha, cara, eu soube aproveitar cada dia, eu me observei, eu melhorei o que tinha que melhorar, eu disse eu te amo para os meus filhos, seja lá o que for que a gente está se dando a oportunidade de fazer, mas a gente pode sair dessa muito orgulhoso de quem a gente se transformou lá no final. Aproveitar essa oportunidade, né, para É. transformação. Quantas E e a gente quantas pode. vezes a gente pega e não faz alguma coisa e diz que é por falta de tempo, né? Agora vai chegar o Uhum. momento que a gente vai poder parar e pensar: eu não fazia por falta de tempo, ou eu não fazia porque na realidade eu não estava seguro. A gente vai poder se olhar, né? Isso é o mais importante, se perceber, É. se olhar e sair melhor disso, porque o certo, Kellen, é que vai terminar. A gente não sabe quando é. Hoje eu pensei nisso, eu digo, gente, olha Vai que coisa terminar. legal. Esse negócio, e aí alguém me falou esses dias, gente, é menos um dia. E eu, uau, é isso mesmo. É. Então, assim, ó, acorda para essa oportunidade, porque uma coisa também é certa. Quantas oportunidades no dia a dia na nossa vida a gente já desperdiçou, Deixa eu né, passar. de ter uma pessoa Uhum. melhor, de tratar melhor o nosso funcionário, de fazer aquela escolha que era assim, eu vou fechar as portas desse negócio, eu não quero mais ter isso, e que a gente está tendo a oportunidade de fazer agora. Ou eu vou lançar esse meu produto digital, eu tenho vergonhazinha de fazer, cara, agora não dá, não tem Não dá. espaço para tralha no meu apartamento novo, não tem espaço para Mimimi. vergonhazinha, Uhum. não tem, É. sabe? Eu posso ficar 3 dias sozinha aqui pensando, gravo ou não gravo o vídeo? Ou eu posso sentar e gravar e daqui a 3 dias eu já ter não sei quantas visualizações e É deu. verdade. E amanhã, daqui a 3 dias, eu já estou pensando em outra coisa para fazer, E o né? que mais Então, importa, Kellen, é que não importa assim essa questão do ter visualizações. A gente conseguiu ajudar uma pessoa, né? Porque isso é o principal. Que coisa, sim, mesmo nesse contexto, se uma pessoa enxergar e se o que a gente falou fizer sentido para aquela pessoa, a gente ganhou o período de isolamento, porque a gente conseguiu e tocar. assim, ó, Rita, se tu parar para pensar a questão do tempo, o estado de, a gente está falando de tempo, né? A gente Estado está de falando de presença. presença e ansiedade relacionada ao E tempo. a ansiedade é um estado é um olhar para o futuro, a gente está com a cabeça lá no futuro, né? Uhum, Então a gente não está no tempo certo, por isso que a gente está ansioso. uhum, E se a gente aproveitar, o que a gente tem a nosso favor agora é o tempo.
O tempo real aqui agora a nosso favor para ser produtivo. Então, se a gente escolher ficar só na ansiedade, ficar lá no tempo futuro sem produzir nada, ok, tá valendo, né? Mas a gente não vai tolerar esse tipo de desculpa lá depois. É verdade. Passar, eu não tive tempo, né? Só para lembrar o pessoal que adora usar essa justificativa, não vai rolar, ninguém vai acreditar nisso. Não. Né? Mas é isso, Ritinha. Muito obrigada. Por enquanto. Por enquanto, né? Vamos ter mais 10 mil ideias aí, mas muito obrigada, meu amor, por tudo, por tu ter te disponibilizado a falar um pouquinho aqui conosco. Em seguida, esse vídeo vai estar lá no canal. Agradeço a tua contribuição, não só na minha vida pessoalmente, na vida dos nossos amigos, dos nossos clientes em comum, e pela parceria de sempre em estar aqui disposta a dividir um pouquinho do teu conhecimento e ajudar o próximo. Junto com o vídeo, vou colocar o teu contato, se alguém quiser entrar em contato contigo, pedir uma ajuda ali, eu sei que tu tem disponibilizado horários online para que a pessoa só dê uma conversada e tenha a sua centralização, né, para seguir dali centralizado e com um momento. E que a gente use, porque a gente conversou sobre isso, é o momento do coronavírus, mas esse vídeo vai estar lá e quando chegar qualquer outra crise, até uma crise pessoal, né, que a pessoa possa contar conosco, porque às vezes está tudo maravilhoso na rua, mas nós estamos numa crise pessoal. Quantos de nós estávamos sozinhos vivendo nossos dramas e hoje a gente também pode comemorar o fato de todos nós estarmos vivendo alguma coisa, algum drama ou não, mas enfim, todos nós estamos sabendo que nesse momento todos temos a mesma preocupação. Então antes a gente tinha um possível sofrimento solitário, né? E hoje a gente pode ser solidário, né? Porque todos nós se entendemos o outro pode estar passando. Perfeito, é verdade. Que a gente saia melhor dessa, então, né? Que a gente saia mais transformado, que a gente consiga se perceber melhor desta. Muito obrigada. E a gente vai se encontrar lá no final disso tudo e vai comemorar muito, muito, muito. Com muitos abraços, né? Aproveitando aqui da onde eu enxergo as pessoas no meu entorno, eu vejo com muita alegria, as pessoas me mandam áudio, dizendo quanto estão surpresas, do quanto elas estão felizes por terem passado por um processo de autoconhecimento antes, porque elas estão vendo assim as pessoas que elas convivem, os familiares, meu Deus, as pessoas perdidas, né? E eu tô aqui, triquelen rosa, aqui tô dando dicas, calma e tal, e assim, ai que bonitinho, né? Então, que bom, que alegria. Eu sou muito grata também por a gente estar passando por esse momento depois de tanta caminhada de autoconhecimento e poder estar tendo dias mais tranquilos, assim, muito mais leves do que com certeza eu teria se eu estivesse só projetando meus cenários terríveis e tal, né? Não precisa. Não precisa, é verdade. Estamos juntos, né? Tá bem, obrigada. Obrigada por hoje. Eu que agradeço. Beijo grande e até a próxima. Beijão.